do 1 ao 9, diz assim as Escrituras Sagradas: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e de betume de argamassa. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem a fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De Sarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade, e chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós lemos a Tua Palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da comunicação e a pregação da Tua Palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e comunique graça a todos os corações aqui presentes e aqueles que estão escutando, ó Deus, via internet. Em nome de Jesus, que o Senhor possa edificar a Tua igreja através desse momento. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. A gente sempre escuta a respeito da vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Essa é uma palavra que a gente traz com muito carinho em nosso coração, porque afinal de contas, todo crente ele quer viver a vontade do Senhor. Só que essa palavra, apesar de ser extremamente positiva, ela em momento nenhum, ela fala que a vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Às vezes a vontade boa, perfeita, agradável do Senhor é muito difícil de ser digerida por nós, porque é boa, perfeita, agradável a Ele e não necessariamente a nós. E por que que isso acontece? Porque lá no evento queda, quando o homem ele caiu do seu estado de perfeição, como Deus havia criado, ele rompeu um laço com o próprio Deus, e agora ele vive uma guerra travada a todo o vapor com o próprio Deus que o criou. Existe agora um conflito extremamente denso, pesado, extremamente carregado de incertezas da parte do ser humano, em lutar contra aquele que o criou. E essa guerra entre o ser humano e Deus, ela é sempre mostrada na Bíblia, através dos santos que viveram e através daquelas pessoas que são alvos também da ira do Senhor. A gente está vendo um dos textos clássicos a respeito dessa guerra com Deus, mas na verdade a gente poderia citar vários outros textos. O próprio livro de Gênesis vai trazer essa guerra entre o homem e Deus na sua origem, quando ele se rebelou e decidiu agora tentar andar pelos seus próprios caminhos, quando a serpente lhe seduziu, dizendo: vocês vão ser como Deus. E aí, agora o ser humano deixou o seu estado de perfeição e começou a trazer em si uma espécie de endeusar o seu próprio ser, porque ele queria ser semelhante ao seu Criador, embora ele carregasse a imago dele. E a gente vai vendo
uma série de ciclos que o homem vai desafiando a Deus nas suas palavras, nas suas atitudes e tentando vencer aquele que é o autor de toda a existência. E nós estamos diante, portanto, de depois do dilúvio, depois das pessoas terem sido visitadas por Deus por meio do dilúvio e Deus ter preservado a vida de Noé e seus parentes. Agora os homens não cessaram de pecar contra Deus. Depois de algumas gerações, os homens continuaram a sua transgressão contra Deus, continuaram desafiando o Deus de toda a existência. Só que agora eles chegaram a um ponto de se reunirem para poder fazer isso. Reparem, o texto que nós estamos observando vai trazer algumas verdades a respeito de como Deus executa a sua vontade em nossa vida, em nossa existência, ou no mundo que Ele criou. Mas o texto ele começa com a narrativa extremamente simples, dizendo: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, somente uma maneira de falar. Só que quando eles saíram dos montes de Ararat e passaram a habitar ali numa campina, num campo muito lindo em Sinar, que era o encontro de dois rios, Eufrates e o Tigres. Então era um lugar maravilhoso. Eles queriam agora ficar naquele local e estabelecer uma moradia fixa. Mas qual é o problema disso? O problema é que em momento nenhum Deus foi consultado a respeito da vontade dele para a vida daquelas pessoas. Eles haviam deixado para trás o Deus que eles estavam servindo de alguma maneira. Eles haviam deixado toda aquela situação de entender que Deus executou o juízo no dilúvio, e mesmo por ter passado gerações, ainda assim eles eram remanescentes daquele juízo de Deus. Só que diante de toda a situação, eles começaram a tramar contra a vontade de Deus, ou colocando acima da vontade de Deus a sua própria vontade. E eles habitaram ali. Só que a primeira coisa que eu percebo nesse texto é que Deus executa a sua vontade usando o conselho e os planos dos próprios homens. Reparem, e disseram uns aos outros, reparem que eles fazem um convite: vinde. Eles agora se ajuntam para poder armar toda essa trama. O salmo que nós lemos no início, o Salmo 2, também fala a respeito de que os homens, os reis, eles se ajuntam para poder fazer ofensas contra o próprio Deus. E agora, apesar de eles não fazerem nenhum tipo de ofensa ao Deus verdadeiro, eles estão ali totalmente independentes da vontade de Deus, achando que poderiam sobreviver mediante a toda essa circunstância de independência de Deus. Então a primeira coisa que nós observamos é que Deus vai deixando com que as pessoas vivam os seus conflitos e os seus conselhos e os seus planos, e nada disso foge do controle de Deus. Vinde, repare essa palavra, vinde, venham, vamos nos juntar e vamos fazer tijolos e vamos queimá-los bem. Os tijolos vão servir de pedra, e o betume, que era um tipo de asfalto feito pela areia que eles encontraram, ia servir de argamassa. Mas qual era o plano? Aqui há o conselho, mas qual era o plano desses homens? Era de edificar uma cidade e uma torre cujo topo chegasse até os céus. Esse era o plano. Um plano onde o ser humano, ele seria agora independente, e ele próprio construiria uma torre que chegasse até o Deus que é transcendente. Eles haviam pecado contra Deus,
toda a geração está debaixo de maldição por conta da queda, e ainda assim eles querem se achegar a Deus sem nenhum tipo de mediação vinda do próprio Deus. O ofendido, o Deus ofendido pelo pecado do ser humano, agora ele permanece no céu, e o ser humano com as suas tentativas de se achegar a Ele. Tentativas que foram frustradas, porque só há um mediador, só há uma maneira de se achegar a Deus, não é pelas mãos dos homens. Quantas vezes, queridos, nós vivemos essa realidade tão triste, de tentar achar que os nossos planos estão desassociados de Deus, achar que Deus, Ele não precisa de participar de certos pontos das nossas existências. A gente dobra o nosso joelho nos momentos de maiores dificuldades, mas na hora de, às vezes, receber alguma coisa boa, ou de participar de alguma situação que seja proveitosa aos nossos olhos, nós nos esquecemos de Deus. Ou o contrário, a gente agradece a Deus nos momentos de felicidade, de alegria, mas quando a gente está passando dificuldade, a gente se esquece de procurar na primeira fonte que deve ser, que é Cristo, que é o nosso Senhor, que é Deus. Quantas vezes nós somos surpreendidos por uma notícia de uma enfermidade, e a primeira coisa que a gente faz é caçar no Google o telefone do melhor especialista, ao invés de nós ajoelharmos, por exemplo, diante de Deus e falar: Senhor, está tudo diante do Senhor, e toda a tua vontade será executada em minha vida. E a gente vai se afastando do Senhor. Só que o interessante é que Deus age de maneira contingencial, concorrente à nossa vontade. A gente acha que está fazendo uma espécie de separação entre o que eu quero e o que Deus quer. Na verdade, Deus está em todo momento executando a sua santa vontade sobre as nossas vidas, permitindo que a gente ande por caminhos às vezes extremamente tortuosos, dificultosos, mas justamente para que Ele possa executar a sua vontade. Deus está nesse momento deixando com que os homens, eles se reúnam, eles façam uma convocação para se ajuntar, para fazer algum tipo de matéria-prima, para edificarem uma cidade, num local onde eles achavam que era vistoso, onde que eles achavam que deveriam morar. Mas não era só isso, eles queriam construir uma cidade e uma torre, e essa torre, ela tinha o intuito de chegar, segundo eles, até o céu. Ou seja, eles queriam trazer para si uma questão de ser celebridade em todo o sentido da existência humana. Eles queriam agora deixar os seus nomes marcados, registrados na história. Mas isso era parte do plano de Deus. E eles começaram a construir, e eles começaram a executar esse plano, e ainda assim sem consulta nenhuma a Deus. E parece que eles vão tendo algum tipo de sucesso, e às vezes a nossa vida é justamente assim. A gente vai passando por etapas que a gente faz de plano, e a gente vai achando que vai tendo algum tipo de sucesso. Mas o Senhor vai permitindo toda essa situação para uma hora Ele executar de maneira clara a sua vontade, até que nós entendamos qual é o plano maior em cima de tudo isso que nós vivemos. Mas reparem que enquanto os homens tentavam se achegar a Deus, que eles levantavam uma torre que chegasse pretensiosamente até o céu, isso a gente sabe que não aconteceu, por falta de capacidade do ser humano em fazer seus planos, e também não entender que o céu, alcançar a Deus, o portão celeste, não se alcança dessa maneira. Repare que Deus, de uma maneira muito interessante, Ele se reporta a esses homens. Ou o escritor fala: então desceu o Senhor.
Enquanto eles tentavam subir, o Senhor estava descendo. Isso é uma clara evidência que o autor está mostrando aqui, que enquanto os homens tentam se achegar a Deus, na verdade Deus não pode ser tocado pelas mãos dos homens, não pode ser encostado os céus com as construções humanas, ou seja, os planos dos homens não podem ser comparados ao plano de Deus. Então Deus desce do céu por toda a cidade, por toda a terra, para ver ali o que está acontecendo entre os filhos dos homens, qual a edificação que ele estava fazendo. Deus executa a sua vontade usando os nossos planos. E talvez essa palavra seja uma palavra extremamente pertinente para os dias de hoje, porque nós estamos às vésperas de 2022, e a gente sempre faz planos para os anos seguintes, né? Em 2022 eu vou cursar aquela faculdade, em 2022 eu vou me aposentar, em 2022 eu vou mudar de emprego, eu vou mudar a minha história. Mas será que a gente está colocando diante do Senhor todos esses planos? Será que a gente dobra o nosso joelho e fala: Senhor, meu ano de 2022 vai ser vitorioso sim, em nome de Jesus, mas eu quero que o Senhor esteja na minha frente, eu quero que o Senhor esteja guiando todos os meus passos, eu quero que a Tua palavra estabeleça sobre a minha vida. Mas mesmo que você não faça isso, acredite, Deus está usando a sua vontade para executar a vontade dEle. Só que às vezes esse conflito vai acabar muito mal para os nossos próprios planos, porque a gente não entende que Deus deve estar acima de nós. Queridos, em situações que nós vivemos no dia a dia, nós precisamos observar que, por mais exitoso que pareça o nosso plano, por mais interessante que pareça a nossa caminhada, nós precisamos sempre trazer ao nosso coração que não tem como a gente se desassociar de Deus. Você que é filho de Deus, você que é lavado, remido no sangue do Cordeiro, ainda mais, porque dentro de nós existe ainda a imago Dei. Existe ainda a imagem de Deus, ainda que distorcida pelo pecado, ela existe dentro de você, e você querer se desvincular de Deus é um grande erro. Eu querer me desvincular de Deus é um grande erro. A igreja querer se desvincular de Deus é um grande erro. Só que a gente está vivendo momentos assim, em que nós nos juntamos, falar: vinde todos, porque nós vamos traçar um plano aqui, esse plano vai ser extremamente bom, extremamente exitoso para nós. E aí o que acontece é que a gente se ajunta, a gente planeja, a gente faz e acontece, mas a gente se esquece que as nossas vidas, elas estão subordinadas ao poderio de Cristo, ao poderio de Deus. Então, em primeiro lugar, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que Deus usa o conselho dos homens, vinde, e Deus usa os planos dos homens para executar a sua vontade. Em segundo lugar, irmãos, Deus usa o conselho da Trindade. Olha só que interessante isso, porque depois disso, depois que o Senhor desceu, nitidamente uma figura de linguagem aqui para poder ser observada, Deus, Ele observou, desceu, porque o homem não tinha condições de subir, e observou tudo o que estava acontecendo. Deus, Ele agora chama o conselho da Trindade, Ele fala a mesma palavra nos outros momentos que os homens estavam falando: vinde e edifiquemos para nós uma cidade, vinde e façamos para nós tijolos, e queimemos-los bem. Agora Ele está dizendo: vinde, Trindade, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Entenderam como é importante a gente compreender que a Trindade está mais uma vez trabalhando em prol da providência para executar a vontade eterna dele, de Deus. Repare que há um convite de Deus para
as pessoas da Trindade participar ali. Vinde, desçamos e confundamos. Da mesma forma que Deus disse no início, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus agora também está usando uma linguagem aqui que são as três pessoas trabalhando juntas para executar a vontade de Deus. Queridos, isso é extremamente interessante, porque enquanto os homens fazem os seus conselhos com pessoas falhas, Deus está convidando toda a Trindade, as três pessoas, a divindade, para poder agora executar de maneira clara a sua vontade. E como é que eu sei disso? Porque o versículo anterior, o versículo 6, ele vai dizer que Deus por um tempo, ele deixou essa situação acontecer. Ele fala, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deus está deixando por algum tempo o homem ser perdido em seus planos, mas chegou em algum momento em que Deus falou assim, agora nós vamos descer, agora nós vamos mostrar qual é a nossa vontade de maneira clara. Enquanto os planos dos homens se frustram, o plano de Deus jamais se frustra. Enquanto as nossas expectativas, elas caem, as expectativas de Deus, elas mantêm para sempre. E isso é extremamente relevante para nós. Já tive, particularmente, algumas experiências de pensar que a minha vida é guiada, por exemplo, pela mão da minha própria sabedoria ou pela força do meu braço. E eu tenho certeza que você também já passou por situações assim, que parece o plano tão perfeito que não tem como dar errado. Só que às vezes, o que falta no nosso coração é o discernimento de que Deus, Ele pode, não só pode, mas Ele vai intervir para que a vontade dEle seja estabelecida. Deus está descendo agora com toda a Trindade para poder estabelecer a sua vontade. E qual era a vontade de Deus? Que as línguas fossem confundidas e para não haver algum entendimento entre as pessoas. Reparem que enquanto os homens estavam lutando e planejando para poder ficarem todos num lugar só, Deus está dizendo, não, vocês não vão ficar. Vocês vão para onde eu quero. E isso eu vou fazer mediante o meu poder. Então, em segundo lugar, Deus ele usa o seu conselho da Trindade para poder executar a sua vontade. Da mesma forma em que Deus, Ele usou o conselho da Trindade para fazer o homem, façamos o homem, a nossa imagem, a semelhança, e Ele também, no capítulo 1 de Gênesis, vai dizer que o próprio Deus estava dizendo pelo verbo, haja isso, e pelo Espírito, todas as coisas vieram à existência. Deus agora também está fazendo da mesma forma. Queridos, e toda a história da redenção é assim. É Deus colocando a sua vontade, o Filho executando a vontade do Pai, e o Espírito Santo aplicando em nosso coração. Foi assim ao longo do Antigo Testamento, Deus mostrando pelos profetas, apontando para Cristo, que Ele seria a resposta de Deus, e Cristo veio, se encarnou, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória como glória do Pai. E Ele morreu numa cruz de maneira inesquecível, incomparável. E Ele cumpriu a vontade de Deus. E agora o Espírito Santo, Ele rege a nossa vida. E o Espírito Santo que está em nós, agora Ele nos faz caminhar de acordo segundo a vontade de Deus. Ou seja, sempre as três pessoas da Trindade trabalhando para que Deus execute a vontade dEle. Irmãos, essa realidade precisa ser uma realidade que arde no nosso coração. Essa realidade de que Deus, Ele determina, o Filho executa, o Espírito aplica, precisa ser uma realidade para mim e para você nos dias de hoje.
Nós temos caminhos para poder seguir, mas nós temos a plena convicção que todo esse caminho ele foi determinado por Deus. O salmista vai dizer no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e determinados sem que nenhum deles ainda havia. Ou seja, estamos debaixo da vontade de Deus. Ou a gente executa os planos de acordo com a vontade de Deus, ou a gente vai continuar usando o nosso próprio conselho, usando a nossa própria vontade, os nossos próprios planos, para poder fazer as coisas erradas, e aí Deus manifestar o juízo sobre as nossas vidas. Porque nesse momento, quando Deus faz essa convocação trinitária, Ele está fazendo Ele está trazendo a seguinte expressão para nós: vamos trazer juízo, consequências para o pecado desses homens. Enquanto eles estão indo para o norte, nós vamos para o sul. Enquanto eles estão indo para leste, nós vamos para o oeste. Porque quem determina as coisas é Deus, e tudo vai sair de acordo com a vontade dEle. Vinde, desçamos. Não é mais Ele que desceu, mas todo o conselho da Trindade que desceu, para confundir ali, em Babel, a linguagem, para que não entendesse nenhum ao outro. Então o primeiro ponto que nós observamos é que Deus usa o conselho dos homens. Em segundo lugar, Deus usa o conselho trinitário, conselho divino. Em primeiro lugar, o conselho dos homens, os planos dos homens, e agora Deus está usando a sua própria vontade, o próprio conselho, para executar sobre as nossas vidas. E um terceiro ponto que nós podemos ver aqui, é que Deus, Ele usa o seu poder para executar a sua vontade. Versículo 8 vai dizer que o Senhor dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. O poder de Deus é que nos molda. O poder de Deus é que faz com que os nossos planos se ajustem aos planos de Deus. Ou Ele cancela os nossos planos para poder mostrar qual é a sua vontade. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele usa o seu poder para poder alinhar a vontade do ser humano, ou os planos do ser humano, com a sua vontade soberana. O seu poder, Ele é capaz de transformar não só os nossos planos, mas os intentos dos nossos corações. Quais são as nossas motivações para isso? Toda essa geração que queria ficar junta, Deus dispersou por toda a terra, fazendo um sinal tremendo, dispersando sobre ele línguas, idiomas, para que eles pudessem ser confundidos, e assim cada um foi se ajuntando para a sua própria região, ou para aqueles que estavam entendendo na sua própria língua. Irmãos, até quando o ser humano ele vai viver em guerra com Deus? Até quando nós vamos colocar os nossos planos em pé de igualdade com o plano de Deus? Até quando nós vamos colocar em choque essas duas realidades? Até quando? Em 2022, ainda continuo nesse mesmo exemplo, qual tem sido a nossa expectativa, mas ainda assim, será que está chocando com a vontade de Deus? E por que eu estou falando isso, queridos irmãos? Eu estou falando isso justamente porque enquanto Deus estava trazendo juízo sobre Babel, sobre a Babilônia, aqui em Gênesis, com as linguagens, Deus vai manifestar graça lá em Atos, também com as linguagens. Vou tentar explicar um pouco melhor. Os homens falavam apenas uma língua, e aqui Deus confundiu todas as línguas, ou essa linguagem, cada um começou a falar uma língua, de modo que eles não entendiam. Agora o povo se dispersou, isso foi juízo para a vida deles, e o povo estava dispersado, totalmente dispersado sobre a terra. Agora em Atos, quando acontece o Pentecostes, as línguas
caem sobre as pessoas, e as pessoas agora vão buscar, os apóstolos e os discípulos vão buscar, através das linguagens, os idiomas que foram derramados sobre os irmãos ali em Atos, capítulo 2, vai buscar, esses irmãos vão buscar aqueles perdidos através da mesma língua. Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Quando fala a respeito dessa descida do Espírito Santo, e no versículo 4 vai dizer assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E aí continua: ora, estavam todos habitados em Jerusalém, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Repararam? Juízo em Babel, mas agora graça em Atos. A linguagem. Juízo porque eles se dispersaram. Agora Deus não está dispersando mais os homens, mas agora Deus está trazendo os homens a graça mediante o comunicar do Evangelho. O que estava acontecendo em Atos? Só para a gente estabelecer esse link de maneira didática. O povo também queria ficar em Jerusalém. O povo estava vivendo toda aquela questão de estar vivendo o amor da igreja primitiva, tanto que isso vai nos falar, Atos capítulo de número 2, versículo 42 até o versículo de número 47. Eles queriam permanecer ali, mas a vontade de Deus era que todas as pessoas ouvissem do Evangelho. E agora que eles estavam habilitados, falando as outras línguas, os outros idiomas, agora Deus pode manifestar por meio da pregação a sua graça. Queridos, voltando ao nosso texto inicial em Gênesis capítulo de número 11, Deus está dispersando o povo pelo seu poder, para que ali manifestasse e executasse a sua vontade. E lá em Atos, Deus está executando o seu poder, agora não de maneira de um juízo, mas comunicando graça para aqueles que iam ouvir, chance de salvação para aqueles que poderiam estar confessando o nome de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas em Babel, Deus executou o juízo. Em Babel, Deus executou o poder dele para fazer com que os intentos dos homens fossem dispersados, fossem frustrados. E Deus usa o poder dele para poder trazer também toda uma frustração para planos que não são feitos de acordo com a vontade dele. E o último versículo vai dizer que o Senhor chamou por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Babel é a Babilônia, é onde o povo foi escravizado no seu segundo cativeiro. E toda essa confusão de línguas, e toda essa triste realidade, porque os homens não fizeram de acordo com a vontade de Deus, aconteceu justamente num local onde Deus haveria também de estabelecer um juízo sobre Israel, mais futuramente. Mas ao mesmo tempo, pelo mesmo modo de linguagem, Deus estaria estabelecendo a sua graça em meio às pessoas. Portanto, queridos irmãos, Deus executa a sua vontade. De que maneira? Usando
o conselho do ser humano, os planos do ser humano, usando o seu conselho trinitário e usando o seu poder. Deus sempre quer comunicar conosco graça àqueles que são do seu povo, do seu pasto, do seu rebanho, e quer comunicar juízo para aqueles que não são ovelhas suas. Quero terminar, irmãos, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira delas é que o seu 2022, a sua vida a partir dessa semana para a próxima, como tem sido planejada? Como tem sido pensada por você? Com muitos rascunhos, com muitos planejamentos, com muita questão de fazer conta daqui e dali. Mas será que você dobrou o seu joelho e falou: Senhor, o meu ano de 2022, ele precisa estar de acordo com a tua vontade? Ou a gente vai continuar nessa guerra infinita contra Deus e sempre vamos perder, porque afinal de contas, nós não podemos vencer o nosso Deus e não queremos, enquanto igreja também, estar em nenhuma situação de guerra contra o nosso Deus. Será que a gente vai se submeter a esse Deus? Em segundo lugar, será que a gente entende que Deus, Ele movimenta toda a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, para poder executar a vontade dEle? Foi assim na história da Bíblia, é assim na nossa vida. Deus escolheu, Cristo redimiu e o Espírito Santo aplicou a salvação na nossa vida. Será que vai ser diferente na sua caminhada? Deus já determinou, Cristo te deu toda a questão de ser habilitado por conta da morte vicária no Calvário, e agora você também está habilitado por meio do Espírito Santo. Por que a gente vai tentar lutar contra Deus? Em terceiro lugar, nós precisamos compreender melhor o poder de Deus em toda a nossa existência. Os seus planos, eles podem ser perfeitos. Os nossos planos enquanto igreja podem ser perfeitos. Mas se Deus não estiver na frente de tudo isso, com o seu poder, com a sua graça, com o seu juízo, porque às vezes a gente precisa também ser castigados, ser disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, nós precisamos entender que esse Deus, Ele é poderoso para frustrar os nossos sonhos ou para validar os nossos sonhos. Aqui em Babel, aqui em Gênesis 11, Ele frustrou os planos dos homens. Mas e na sua vida? Será que Deus ele vai intervir e vai falar: vou descer até lá, vou descer até a casa desse irmão, ou vou descer até a casa desse filho, né? E vou confundir toda a cabeça dele, e vou trazer toda uma questão de confusão para os planos dele, para executar a minha vontade. Mas por que isso? Porque às vezes a gente deixa Deus fora da equação. E Deus vai manifestar o seu juízo. Ele vai executar a sua vontade. Chegando já para o final, queridos. Quando nós trazemos os nossos planos para a vontade de Deus, a gente está dizendo: Senhor, seja o Deus da minha existência. Seja o Deus não só do meu passado, mas seja o Deus do meu futuro. Porque o homem pode traçar os planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. O homem pode tentar rascunhar a sua vida, dizer: olha, daqui 5 anos eu vou estar em tal lugar, em tal período da minha existência, eu vou estar assim assado com relação à minha vida financeira. Mas como será o homem sem Deus? Como será esse rascunho se Deus não estiver à frente desse plano? O meu convite, queridos irmãos, para você, para mim, é que nós possamos trazer Deus para os nossos planos, seja em 2022 ou para o resto da nossa existência. É dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, executa a sua vontade, os meus planos estão aqui, mas se for da tua vontade, frustra tudo isso,
e me faz andar por caminhos que sejam retos diante do Senhor. Ou então, Deus, está aqui, os meus planos, eu pretendo fazer isso. E se o Senhor se agradar desse plano, abençoa. Faz com que a minha vida seja capacitada para poder trazer louvor e glória ao teu nome. Não queremos ser como os de Babel, os que estavam a ensinar. Não queremos tornar o nosso nome uma celebridade, reconhecido por toda a terra, porque somente ao Senhor a glória. O que nós queremos é que o Senhor execute em nós a vontade dEle, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem a vontade perfeita, nos planos dEle, perfeita no entendimento dEle, no conselho dEle para a nossa existência. Vamos cessar a guerra com Deus e vamos colocar os nossos planos nas mãos do Senhor. Eu tenho absoluta certeza que Deus Ele pode trazer para nós a melhor resposta, o melhor caminho para ser trilhado nesse momento. Que Deus nos ajude nessa empreitada de 2022 e no restante da nossa existência, mas que nós possamos entender que Deus sempre executará a vontade dEle, independente dos nossos planos bem feitos ou planos que são rascunhados. Que Deus nos ajude a viver e entender essa realidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa noite nós estamos aqui, ó Pai, colocando todos os nossos planos nas Tuas mãos. Tenho certeza, ó Deus, que as nossas vidas, elas são impactadas pelo Seu poder, pelo Seu conselho, pela Tua vontade, Senhor. As nossas vidas, elas são mudadas de rota, por conta da Tua perfeita e agradável vontade, ó Pai. Por isso, ó Deus, colocamos tudo o que nós pensamos em Tuas mãos. Colocamos, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa existência. Colocamos em nome de Jesus a nossa capacidade de poder dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa. Queremos colocar diante do Senhor tudo, Senhor, porque nós sabemos que a resposta vem dos Seus lábios. Sabemos, ó Deus, que os nossos caminhos são como os Teus caminhos, são menores que os Teus caminhos, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre vai além, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ó Deus, em nome de Jesus, que 2022 seja um ano em que nós observamos com muita veemência a Tua vontade em nosso coração. Que em 2022, ó Pai, nós possamos cessar essa guerra e dizer: Senhor, faça conforme a Tua vontade. Eu sonhei isso aqui, Senhor, mas os meus sonhos, eles têm que ser nulos se não glorificarem ao Senhor. Que nós possamos dizer sempre palavras assim para o Senhor, colocando a nossa existência, os nossos passos diante de Ti, Senhor. Pai, nos ajude, porque não é uma tarefa fácil. Às vezes agarramos tantos aos nossos planos e não consultamos ao Senhor, que é o dono de toda a existência. E nós caminhamos, erigimos torres, fortificamos cidades, e tudo isso vira uma frustração na nossa vida. Nós não queremos, ó Deus, perder tempo trilhando caminhos que não sejam caminhos consoante a Sua vontade. Nos ajude, Senhor. Manifesta, Senhor, sobre nós o Teu querer, com poder, com disciplina, se assim for, mas com graça, como o Senhor também manifestou na vida dos Seus servos. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor.
Amém.